possuem todos os órgãos da nutrição, se reproduzem usualmente por sementes. Por exemplo, mangueira, pega o caroço da manga e a gente joga lá, né? E nasce, não é isso? São chamados de espermatófitos. Os pteridófitos têm raiz, caule e folha, mas não tem flores. Alguém lembra de uma planta aqui que não tem flores, mas pode estar até dentro da nossa casa? Alguém lembra? Samambaia, muito bem, samambaia. Avenca, né? Não tem flores, mas se vocês olharem lá atrás delas, tem uns pontinhos pretos. Então é ali que é a maneira de transmissão, né? O sequencial genético. A reprodução é feita por esses esporos, esses pontinhos pretos. Os briófitos são vegetais com folhas incompletas e raízes rudimentares. Vivem nos bosques, nos muros, no rochedo e em outras árvores. São os musgos, são chamados de briófitos. Os talófitos são de organização mais rudimentar, por exemplo, a alga, cogumelo. Muitos são unicelulares, só tem uma única célula. Os esquizófitos, os principais componentes são as bactérias e, de acordo com a forma, são cocos, bacilos e vibriões. A gente já falou um pouco anteriormente, né? Órgãos reprodutores dos vegetais. O androceu são os órgãos masculinos das flores. Os gineceus são os órgãos femininos. A gente lembra mais ou menos disso lá do primário, né? A gente estudou primário antigo. Com a nossa professora lá, né? Antiga. Então, é só para a gente ter uma noção aqui. Por quê? Porque nós não chegamos direto num ser mais composto como uma árvore. Né? Assim, a gente não vai direto, depois que a gente passa do mineral, a gente não entra no vegetal, uma árvore. A árvore é o topo. A árvore é o topo da evolução do vegetal. É o topo. Então aqui ele comenta também alguma coisa sobre o assunto e diz o seguinte, no reino dos vegetais, por exemplo, os esquizófitos são 35 mil espécies. Nós falamos aqui do esquizófito. 35 mil espécies. A gente tem que ir pulando devagarzinho, por isso que a gente sonha no reino dos vegetais milhares e milhares de anos. Mas não são só neles, não. As algas, por exemplo, são 20 mil espécies de alga. O princípio inteligente tem que ir pulando. Nós já fizemos tudo isso. Graças a Deus, nós estamos aqui agora, né? Já pensaram o tempo que nós gastamos na nossa evolução? Tempo enorme. Os cogumelos, 65 mil espécies de cogumelos. As briófitas tem 25 mil espécies. Os pteridófitas, 10 mil. Os espermatófitas, 175 mil espécies. Então, no reino vegetal, a gente tem que ir muito devagar. E somos sempre supervisionados por espíritos superiores em nome de Deus, né? E cuidou da gente, né? Ajudou a gente nesse período que nós tivemos no vegetal. Aí depois da pergunta 589 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a dionéia, que é uma planta carnívora, se ela faz parte de um elo. Ele falou, sim, exatamente, é um elo entre o vegetal e o animal. Por quê? Porque começa já a criar um estômago, excreta uma substância pegajosa que atrai insetos pequenos. E se alimenta, o estômago já começa a funcionar, ué. Ainda é vegetal, misturado com o animal que está aparecendo. Pergunta 589. Depois ele pula para a pergunta 607 a 603, Allan Kardec, começa a perguntar, daqui a gente vai para o reino dos animais. Mas falar dos animais, a gente tem que falar de muitas espécies que a gente viveu. Vocês podem imaginar, e barata, né?
pulga, carrapato, pernilongo, só coisa que, né? Enfim, a gente já passou por tudo isso, graças a Deus, né? Fala do coelho, né? Olhem só as espécies em que aqui ele pesquisou para falar para a gente sobre os animais. Por exemplo, os protozoários, os flagelados, os risópodos, os esporozoários, os ciliados, os tentaculíferos, com cerca de 30 mil espécies. Então, quando a gente pula correndo, a gente não, já fez aqui um animal melhor, né? Olha a posição do princípio inteligente onde fica, na horizontal. Olha lá como é que ele fica, fica naquela condição. Já vai aparecer genitália, já o pênis e a vagina. Já começa a haver um processo de reprodução parecido com o nosso aqui já, ué. Então, o princípio inteligente, ele então começa, né, no reino dos animais, exatamente numa trajetória evolutiva. Os metazoários são cerca de 30 mil espécies dos protozoários. Os metazoários, invertebrados, por exemplo, a esponja, tem 5 mil espécies de esponja. E tem que passar por cada uma espécie. Os sedenterados, 10 mil espécies. Os planteumintos, ele cita aqui a tênia solitária, que é um vírus, é um verme terrível, né? A tênia, para tirar também a tênia não é fácil não. Os nemateumintos, a áscara e o lubricóide, nós já havíamos falado no início, né? Então nós temos 8.500 espécies de áscaras. Molusco. Não, antes aqui, a estrela do mar, que são os equinodermos. 5 mil espécies de estrela do mar. Molusco, lesma, caracol, polvo, 45 mil espécies. A gente tem que passar devagarzinho por todas as espécies. Depois nós vamos pular para o anelídeo, porque ele fala aqui na ordem, né? Minhoca, sanguessuga. Aí tem menos, 6.500 espécies. Os artrópodes, camarão, escorpião, aranha, inseto de uma maneira geral, 740 mil. Já pensaram? E tem que ir pulando devagarzinho, morre, volta de novo, volta, sempre supervisionado pela equipe espiritual superior, né? Empurra a gente na nossa evolução. Agora, vertebrado, peixe, tubarão, bacalhau e tainha, 25 mil espécies. Vamos passar por todas. Os anfíbios, rães, sapos, salamandra, 3 mil espécies. Os répteis, cobra, tartaruga, lagarto, 10 mil espécies. As aves, 8.500 espécies de aves. Passamos por todas. Inclusive do réptil passa para a ave, né? Por exemplo, lá o jacaré, o crocodilo. Sai dali daquele rim, né? Ruim, né? Aquele ser difícil, né? Passa para ser uma ave. A evolução é assim, né? Mamífero, então ele começa a falar aqui de uma série de protozoários, metazoários, eutérios ou placentários, 4.400 espécies. Então são de animais. Aí quando nós vamos evoluindo mais, a gente vai chegar aqui no topo da evolução, que é o primata. Então existem primatas que são capazes de usar até computador, né? Ciência tem notícia. Tem cavalo que chega a pintar. Tem um cavalo na Itália que eles punham até
no museu lá, os quadros dele, ele só pintava, é levado para o museu, o cavalo. Quem se lembra do Fantástico, algum tempo atrás, que um elefante na Índia pintava quadro? Não é? Muita gente balançou a cabeça, lembrou disso aí. Quer dizer, o princípio inteligente ali só falta falar, mas ele tem um meio de comunicação igual nos falam os espíritos ali, com Allan Kardec, né? Eles têm um meio de comunicação entre si. Aí eu trouxe aqui naquele livro que eu mostrei, Gabriel Delane, sobre a reencarnação. Esse livro aqui, ele informa de um cachorro, de um cão chamado Rolf. O Rolf, a dona dele, né, lá em Paris, na França, ela falou assim: ô Rolf, sei que você é inteligente, ela conhecia o espiritismo. Se eu pegar 1 mais 1, vai dar 2. Se eu pegar 1 mais 2, vai dar 3. Ensinou ele a fazer contas. Se eu subtrair isso, vai dar isso. Aí pegou Beladona, homeopatia. Rolf, Beladona é para todo tipo de inflamação. Aí ele armazenava aquilo, ele entendia aquilo, maneira dela falar com ele, ele se entendia, né? A gente também não tem entendimento com o nosso cão. A gente tem, é um ser muito inteligente, não é? Aí ela falava assim, ó, a Ignatia Amara é bom para gente triste e deprimida. Aí ele ia armazenando. Camomila, bom para gente nervosa e irritada. Aí ele ia armazenando. Às vezes chegava na casa dela um parente, uma vizinha, aí o Rolf olhava assim, ó, combinava com ela, ó, tem que dar Ignatia para ela. Olha só, que ela está muito deprimida. Era desse jeito, está aqui no livro. Aí, 2 cavalos alemães, Mohamed e o Zarif, um certo Crow, na Alemanha, em 1913, ele ensinou 2 cavalos árabes, muito inteligentes, no modo. Falava assim, Zarif, 1 mais 1 é 2, você bate com a pata, quanto que é 1 mais 1 aí? 2 vezes. 1 mais 3 dá 4, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, batia com a pata. Foi ensinando, ali, operação aqui, operação ali, aí chegou nessa operação aqui, ó. Está aqui no livro, né? Chegou nessa condição aqui, aí eles conseguiram 16 cientistas para analisar esses 2 cavalos, tão inteligentes que eles eram. Aí, 16 cientistas, uma plateia, trouxe os 2 cavalos, aí ensinou para eles uma série de coisas, até a extração de raiz quadrada. Até a raiz quadrada ele ensinou, né? Aí ele fez a seguinte expressão que está aqui no livro, ó. 3 vezes 4 mais a raiz quadrada de 36 dividido por 3. Estou aguardando a resposta. Vou chamar o Mohamed aqui. Ele já morreu, mas ele... Deixa ele. Sei, muito bem. Aí o Mohamed bateu lá com a parte científica e ficaram impressionados. Como é que pode, velho? O cavalo sabia fazer isso? Nós somos muito mais inteligentes que um cavalo. Não é? Nós somos. Nós, às vezes, não aprendemos, mas a gente aprende com muito mais facilidade que o cavalo. A gente aprende. Aí ele foi lá, os cientistas deram outra expressão. Está aqui no livro, tá? Raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 64 dividido por 4. Estou aguardando também, senão eu vou chamar o Mohamed aqui. Chama o Mohamed. É 12. Alguém já falou 12, muito bem, 12. Então isso aqui, esse produto é 12. Eles ficaram impressionados, velho. Cientistas, hein?
Não dá não. 23. 24. É 6 vezes 8. 6 vezes 8? 48 vezes 4 6 vezes 8, 48, dividido por 4, né? 12. Aí, ó, agora que complicou mais. Aí eles falaram, não é possível. Vou passar então a raiz quarta. Aí é demais, né? Raiz quarta, que é 2 vezes a raiz quadrada, né? De 1 milhão, eu já até decorei, né? 874.161. Aí é com cavalo mesmo. Então, o produto disso aqui, a resposta é 37, só com calculadora, né? Não, quem já estava habituado a fazer 2 vezes a raiz quadrada, consegue, né? Mas agora com a máquina de calcular é muito mais rápido. Mas pense bem, em 1916, qual é que era o método de calcular que a gente tinha? Não tinha nada praticamente, era na mão mesmo. Não é? Nem regra de cálculo não tinha ainda não, né? Foi aparecer mais tarde regra de cálculo. Tinha uma maquininha Facite, né? Quem lembra disso aí, que a gente fazia conta assim? Alguém lembra da maquininha Facite? Pra cá, pra lá. Muita gente balançou a cabeça aqui. O ábaco é mais velho do que a regra de cálculo, né? Regra de cálculo. O ábaco é mais velho. Ábaco, né? Pode ser. Desde, né, épocas imemoriais, certamente que eles utilizavam ábaco, né? Nosso irmão lembrou bem ali. Para a gente fazer uma série de contas, né? Antigamente, pensa bem, o egípcio, para poder fazer uma pirâmide daquela, para encaixar certinho ali, ó. Ainda ter ângulo, né? Depois, por exemplo, esses animais que o senhor citou, então eles estão no topo da cadeia, na máximo da inteligência que o princípio, o inteligente manifesta ali. Sim. Aí a próxima etapa dele seria o quê? O animal, ele... Aí seria exatamente o primata. Ah, sim. Então ele já não precisa mais estar como... Ele já passou por essa fase toda, né? Cavalo e tal, cachorro, cavalo, elefante, nós já passamos por isso. Aí o topo da evolução aqui é o primata. Pense bem, um gorila, ele é o topo da evolução no reino dos animais. Morreu um gorila aqui, morreu outro gorila na Austrália, outro lá, outro acolá. Aí os irmãos superiores, em nome de Jesus, a pergunta é de 607 a 613, está lá no livro dos Espíritos aqui. Tudo que eu tirei está daqui, ó. Aí, eles levam para um outro planeta, que nos exilados da capela. Manuel mandou uma mensagem através do Chico, em 1937, em que a mensagem dizia assim, ó, eu vou pedir até para nossa irmã me ajudar aqui, estou ficando sem garganta, faz favor. Do macaco até aqui. Tá. Sim. Tá. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin, nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com os seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações, e que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes, em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperando na criação. Muito bem, obrigado. Agora tem mais uma outra parabéns. Aqui nesse livro, Universo e Vida, é o Áureo, através de Hernandes Santana. Ele já vai comentar que nas próprias esferas da Terra, no momento, já estão sendo feitas aqui, essa transformação. Isso aqui está para ver uma menorzinha. Então, aqui. Não sei, não sei os nomes. Vê se você consegue. Não, deu. Grandes instituições extremamente especializadas em verdadeiras cidades espirituais, para onde são encaminhadas as mônadas ou princípios espirituais, Que é o princípio inteligente, né? que,
tendo atingido o máximo grau evolutivo suscetível do ser obtido nos reinos inferiores da natureza, fazem jus ao ingresso no reino das inteligências conscientes. Trata-se de portentosas organizações sem qualquer similar entre as organizações terrestres, exclusivamente dedicadas às operações de eclosão da luz da consciência, da autoidentidade, da razão, do livre-arbítrio. Nos seus indescritíveis complexos funcionam serviços de extrema delicadeza, semelhantes a maternidades espirituais dotadas de câmaras de ativação, câmaras de reciclagem e de adaptação e câmaras de desenvolvimento psíquico, onde os princípios espirituais são submetidos a tratamentos eletromagnéticos que ultrapassam o estágio atual da compreensão dos homens encarnados. Esses complicados tratamentos visam a fazer eclodir o eu consciente nos seres propriamente ditos, ou seja, do pensamento... Esses complicados tratamentos visam a fazer eclodir o eu consciente nos seres fronteiriços, já maduros para a conquista dos dons do raciocínio propriamente dito, ou seja, do pensamento contínuo. Tá bom? Então, gente, o que o nosso irmão Áudio, né, o Espírito, trouxe para nós, é que vamos colar o gorila. Morreu aqui, outro lá, outro lá, leva para esses lugares, ou pode ser fora da Terra ou aqui na Terra, passa por uma série de câmaras, processos eletromagnéticos, que a gente não tem entendimento. Ele vai transformando até chegar num duende. Perceberam? Os elementais, gnomos, fadas, delfos, etc. Allan Kardec, lá na pergunta 103, tem isso lá. Na Revista Espírita Allan Kardec, de fevereiro de 1858, de junho e de novembro, explica tudo isso também para nós. Né? Fala dos elementais. Ele recebeu lá na Sociedade Espírita de Paris, um elemental desse, era uma irmã chamada Retane. Falou, não, eu cuido do perfume das flores, só das tulipas, em Paris. Mas tem milhares e milhares de elementais que cuidam de várias espécies de flores diferentes, cada um participando, trabalhando, né? Ajudando. Aí depois eles são levados, segundo a pergunta 540, de 536, melhor dizendo, até 540, eles começam a ser trabalhados pelo espírito superior, porque eles têm muito fluido vital, muito ectoplasma. Aí são levados para fazer, né, assim, ações coletivas, onde tem que fazer um terremoto, né? Jesus com a equipe lá espiritual, tem um grupo lá no país que tem que ter um processo desse. Pensa bem o que é rasgar o solo assim, ó, quando tiver um terremoto. Quem lembra lá do Haiti em 2010, a doutora Zilda Armes estava presente? 300 mil haitianos desencarnaram. Até hoje não conseguiram arrumar o país ainda, né? Porque eles escombram, está tudo lá. Então, um país pobre, mais pobre das Américas, ninguém tem interesse de ajudar, se não tiver, né? Recurso monetário. Aí o que acontece? O elemental é uma criança espiritual. Começa a humanização aqui, no elemental. Depois, com o passar do tempo, trabalhando, ajudando, fazendo isso, ele vai se tornando um ser humano. Lembra lá do Nosso Lar? No finalzinho do livro Nosso Lar, alguém lembra? Apareceram 8 elementais. A Narcisa conversou, eles trouxeram
eucalipto, né, essências do eucalipto, das mangueiras, para curar uma pneumonia, daquele que André Luiz entendia que era rival dele, né? Quem lembra no livro Libertação, ele fala dos elementais, André Luiz, né? Aí aqui na humanização nossa, nós já temos a inteligência, razão, já podemos escolher entre o bem e o mal. No final, né? Então nós agora estamos caminhando. Mas a gente às vezes ainda faz uma escolha entre o bem e o mal, não fazemos? Paulo de Tarso dizia assim, ó, tudo me é lícito. Eu livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém a gente fazer, né? Então é o que ele, Paulo de Tarso diz, e daqui para frente nós vamos chegar na condição de anjo, ou de arcanjo, dependendo, né? É só o nome, um espírito muito superior, que vai poder, já em nome de Deus, construir um planeta. Já em nome de Deus, construir um sol, dirigir uma constelação, dirigir uma galáxia. Tudo começou simples, uma centelha pequenina. Jesus escolheu assim, não, eu não quero ficar errando, dando volta, a gente não faz isso. Tu vai, sobe, desce, fica reto, sobe de novo, cai de novo, né? A gente dá muitas voltas na nossa evolução pelos nossos erros e acertos. Então cada reencarnação é uma oportunidade de a gente subir mais, né? Evoluir mais, crescer mais. Até a gente chegar a ser um responsável por uma galáxia. Só na nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, uma das mais pequenas. Ali tem um ser que é responsável pela galáxia. E que começa, uma vez nós estudamos isso aqui mais ou menos, tem espírito aqui que é responsável por essa rua. Então ele sabe que se passa em todos os moradores aqui, inclusive da Cleonice, né, que mora aqui. Ele sabe da Cleonice. Então tem outro na transversal, perpendicular a essa, vamos supor, né? Tem um ali, no outro lado da igreja também tem outra, né? E esse espírito, ele confabula entre si até chegar num bairro aqui. Qual que é o bairro daqui? É centro? Santana. Santana. Então tem um espírito que é responsável pelo bairro, ele está aqui em cima. Esse das ruas tem que conversar com ele tem que fazer um relatório para administrar os problemas aqui, no bairro Santana. Aí tem um espírito que é responsável por bairro do Piraí, está aqui em cima. Santana, mais Bela Vista, mais quais os bairros que vocês conhecem aí, né? Tá, vai juntando tudo. Então o espírito que é responsável por bairro do Piraí, ele quer receber relatório de todos aqueles responsáveis pelos bairros. Já pensaram? Lá de Volta Redonda é a mesma coisa, de Barra Mansa é a mesma coisa. Todos eles estão ligados àquele que é o responsável pelo Rio de Janeiro, que está aqui em cima. Faz reuniões mesmo, a gente faz aqui no centro. Do Rio de Janeiro, nós podemos ir lá para São Paulo, que é a mesma coisa. Então todos os estados, são 26 estados, mais o Distrito Federal, eles estão ligados ao espírito que é responsável pelo Brasil, que é o Ismael, né? Então o Ismael recebe informações de todos os espíritos responsáveis por cada estado brasileiro. Aí todos os países do mundo são 210. Dessa maneira, vão fazer um relatório, um trabalho com Jesus. Jesus é o governador da terra. Aí certamente eles se reúnem, o Jesus de Mercúrio, de Vênus, de Marte, né? Todos os sistemas solares se reúnem para fazer um trabalho com relação ao espírito que coordena o Sol. Então nós estamos agora só aqui no sistema solar nosso, né? A gente pode tomar isso como parâmetro de uma constelação. Nós estamos na constelação de Touro. Já pensaram então como é que é a reunião? Todos aqueles que coordenam os sóis da constelação de Touro têm que fazer reunião com o espírito responsável pela constelação de Touro. Todos eles, das constelações que estão inclusos exatamente na Via Láctea, que é a nossa galáxia, têm que fazer reunião
com esse espírito superior da galáxia. Já se fala em universos no plural, é ou não é? No plural. E todos esses grandes espíritos, todo aquele que já construiu um planeta como um sol, já sabem quem é Deus. E Jesus diz: fareis o que eu faço e mais ainda do que eu faço. Jesus que disse isso, ele não falou de brincadeira, não. Quer dizer, todos nós amanhã, nós vamos fazer isso também, Todos nós, sem exceção nenhuma, nós encarnados, e os irmãos e irmãs desencarnados, que é que se acham. Olha o que está reservado para a gente. E às vezes a gente está com uma dor de cabeça, um aborrecimento qualquer, acha que Deus abandonou a gente, Mas nós somos herdeiros do universo, somos nós, Herdeiros do universo. Somos todos nós. É isso que Deus fez para nós, Criou a gente simples, ignorante, uma fagulha, para a gente chegar no ponto máximo, que são um arcanjo, um anjo, que já constrói até um planeta e um sol. Para depois subir mais ainda, até a gente ser o responsável por uma galáxia. Aí já é o topo do topo, O ser angelical que é. Ou arcanjo, É maneira só de dizer. Então isso está reservado para nós, Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente quer agradecer a atenção de vocês, Estamos aqui 3 horas, agradecer pelo café. Muito bom, como sempre, Parabéns. Muito bom. O café de vocês já está até ultrapassando fronteiras. Tão bom que é.